Abram, por favor, o Santo Livro lá em Lucas 5. A partir do versículo 33. Todos acharam, amém? Eu estou lendo na NVI. Diz assim: e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Aqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará, a vasilha se derramará. O vinho novo rebentará a vasilha, e se derramará o vinho, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Minha oração é que o Espírito Santo possa falar através de mim. O título da mensagem nessa noite é Novos Ciclos, Velhos Hábitos. Amém? Sempre que começa a uma virada de ano, a gente começa com muita expectativa, né? De fazer acontecer, de transformar, de reformar, trocar, comprar. Só que aí o tempo vai passando, né? E o ânimo vai diminuindo. Então, nessa noite, com base nesse texto, a gente vai estar aprendendo um pouquinho o porquê disso. Amém? Os fariseus, eles chegam para Jesus e interrogam eles dizendo o seguinte: os discípulos de João e dos fariseus jejuam e oram constantemente, mas os teus vivem comendo e bebendo. A gente tem que entender que nesse período, nessa época, os fariseus, eles jejuavam religiosamente 2 vezes por semana, toda segunda e quinta. Mas aí eu pergunto a você, se eu jejuei hoje, tem como você saber? Tem como a gente saber quando um ou outro está jejuando? Só se esse que está jejuando falar. Então, como é que os fariseus sabiam que os discípulos de Jesus não jejuavam? Porque nessa época aqui, nesse período, o jejum não era uma prática de consagração, não era uma prática de santificação. Deveria, mas não era. Se tornou motivo de ostentação, de vanglória, de autopromoção. Por quê? Quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto, eles descaíam o semblante, eles não penteavam o cabelo, não se arrumava para que todo mundo estivesse vendo que eles estão jejuando. Então era para mostrar o seguinte: eu jejuo, você não. Eu sou santo, você não. Eu sou melhor do que você. Então essa era a visão que os fariseus tinham. E quando eles chegam diante de Jesus questionando: olha, os teus discípulos não jejuam. Eles não estão questionando os discípulos, eles estão confrontando Jesus. Porque eles chegam falando o quê? Os discípulos de João e dos fariseus. Então eles estão falando para Jesus o seguinte: olha, os teus não se separam, os teus não se santificam, os teus não se consagram, e a culpa é sua. Eles não fazem isso por causa de você. Você está ensinando eles a ser glutão, porque eles comem e bebem constantemente, enquanto os outros se separam. Aí Jesus, manso e humilde como sempre, olha para eles e diz: bom, pode.
os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Por que Jesus faz essa comparação, Jesus faz essa analogia? Como eu acabei de explicar, quando eles jejuavam, eles desfiguravam o semblante, eles faziam aquela cara de triste, eles não se arrumavam. Faz sentido numa festa de casamento, você está do lado do noivo assim? O noivo ali está celebrando, está comemorando, está comendo, bebendo, e você está ali do lado, assim. Porque é uma festa de casamento, é um momento de alegria, é um momento de celebração. Aí Jesus faz esse primeiro comparativo com eles, ó. O noivo está presente, então os convidados não podem jejuar, mas haverá dias, vai chegar um momento que o noivo será tirado. Aí eles jejuarão. Jesus está falando dele mesmo para ele. Aí Jesus agora vai confrontar a religiosidade deles. Jesus faz uma parábola que eles entendem. Jesus fala: pode alguém pegar um tecido novo de uma roupa nova e costurar numa roupa velha? Porque a roupa velha, ela já passou pelo processo de lavagem diversas vezes. Então vamos dizer assim, a roupa velha já está estabilizada, ela já não estica e nem encolhe mais, ela está parada. O tecido novo não. Se pegar o novo e costurar no velho, quando for lavar, o que vai acontecer? Ele vai encolher e vai fazer um rasgo maior. Jesus faz esse primeiro comparativo, aí depois Jesus fala do vinho. Em algumas versões está odre, né? Aqui na minha está vasilha de couro. Jesus fala: olha, você já viu alguém pegar um vinho novo e colocar numa vasilha de couro velha? Por quê? O couro velho, ele já perdeu a sua elasticidade. E o vinho novo, ele ainda passa pelo processo de fermentação. Então, se você coloca o vinho novo numa vasilha de couro velha, quando ele continuar o processo de fermentação, ele rompe a vasilha de couro. Aí Jesus, por fim, ainda arrebenta com eles falando o seguinte: ninguém que bebeu o vinho velho fala que o novo é melhor, porque prefere o velho. Lembra das bodas de Caná? Quando Jesus transformou a água em vinho? O mestre Sala chega para o noivo e diz o seguinte: todo mundo deita o vinho bom primeiro e depois o velho, o vinho inferior, desculpa. Você fez o contrário. Você guardou o melhor para o final. E lembra que Jesus transformou água em vinho de 6 talhas, que tinham de 50 a 60 litros. Então, vamos arredondar para baixo, Jesus proveu 300 litros de vinho. Aí tu pensa, para que tudo isso? A festa de casamento naquela época não é como é hoje, que você recebe um convite pelo WhatsApp, bem secreto, porque não dá para chamar todo mundo, certo? Aí pede a confirmação lá pela internet. Não era assim, certo? Não era assim. Vou usar como base um casal que já casou, para ninguém dizer que eu estou formando um casal novo na igreja. Casamento do Renan e da Júlia. É mais ou menos assim, ó. Tá sabendo, irmão? Renan e a Júlia vai casar. Avisa o grupo lá. Ó, Renan e a Júlia vai... Gente, Renan e a Júlia... Era o quarteirão. A festa de casamento durava 7 dias. E aí, o que os noivos faziam? Botavam um bom vinho no início, depois que já estava todo mundo bêbado, se servisse urina com álcool, eles iam beber e achar maravilhoso. Já perdeu o paladar, já está todo mundo embriagado. Mas aí, Jesus, que quando entra sempre transforma tudo para melhor, transformou num vinho excelente. E ele falou assim: nossa, tu guardou o bom vinho para o final. Então, Jesus usa elementos da cultura que eles entendem. Tudo bem até aqui? E o que Jesus está trazendo para eles? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou trazendo as boas novas do reino, eu estou trazendo o evangelho de salvação, eu estou trazendo a restauração do caráter, porque os sacrifícios de vocês só melhoram o exterior,
não o interior. Vocês estão presos a essas tradições. Vocês não querem abandonar o velho. Jesus está falando, o que eu estou trazendo agora não cabe na estrutura de vocês. O que eu estou trazendo agora, se for colocado na estrutura de vocês, arrebenta com tudo e perde tudo. Os fariseus, eles estavam presos a tradições dele. Estavam presos à sinagoga, à religiosidade, o destaque, ao crachá. E Jesus está quebrando tudo isso. Jesus está trazendo o amor ao próximo. Jesus está falando, considera o teu irmão superior. Tudo que eles não queriam. Porque eles, com o título, estavam explorando, se aproveitando daquilo, ao invés de servir o povo. Então eles estavam presos às suas tradições. Eles não queriam abandonar o velho para receber o novo que Jesus estava trazendo. E aí, amados, muitas das vezes isso acontece com a gente. Nós queremos o novo da parte de Deus, mas a gente fica preso às nossas tradições, os nossos achismos, às nossas religiosidades. A gente não quer abandonar aquilo que a gente já faz para receber algo melhor da parte de Deus. A palavra apostólica, profética, direcionada para o projeto Vida Nova, igreja que tem cara de leão, é um ano de expansão, o tempo de avançar. Amém? Aí eu pergunto, quem quer viver isso? Um ano de avanço, um ano de expansão, de crescimento? Levanta a mão para eu ver, por favor. Glória a Deus. Como eu gosto de dizer, quem crê, quem tem convicção no Espírito, que aquilo que o pastor Dário, que o pastor Diego falou lá na ceia, que você vai caminhar, que você vai viver o sobrenatural, que você vai viver o extraordinário. Quem crê que vai viver isso esse ano, levanta a mão para eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Quem pegou o envelope amarelo, levanta a mão, por favor. Dos 3 pedidos. Quem pegou? Fica com a mão levantada, por favor. Fica com a mão levantada quem pegou, por favor. Se eu perguntar para você agora, os 3 pedidos que você colocou lá no papel, no envelope, você saberia me responder de memória? Fica com a mão levantada, só quem conseguiria. Glória a Deus. Agora eu faço uma outra pergunta. Você fez um plano para esses 3 pedidos? Você estabeleceu algo? Você anotou? Você construiu? Ou você está de forma mística? Não, Deus vai fazer, pô. Eu coloquei o dinheiro lá no envelope, botei, Deus tem que fazer. Muitas das vezes a gente não age por fé, a gente age por misticismo. A gente vai caminhando em meio às religiões. Não, por que Deus tem que fazer? Se não é prioridade para você, por que tem que ser prioridade de Deus? Se você não fez o plano e você quer que Deus faça. E muitas das vezes, amados, a gente espiritualiza a barganha. Barganha, para quem não sabe, é troca, certo? A gente faz assim, ó. Mateus 6,36, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o que você faz? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, amém? Porque você ama o Senhor? Porque você quer mais de Deus? Porque você quer o coração do Pai? Porque você quer ter intimidade com o Senhor? Não, é porque você quer as demais coisas sejam sustentadas, e sejam acrescentadas. Já que para elas serem acrescentadas, eu preciso buscar o reino em primeiro lugar, então é assim que eu vou agir. Salmo 37, no versículo 4, diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aí tu já começa a pensar, né? A casa, o carro, a viagem, a promoção, o salário, o concurso e tal. Para Deus satisfazer isso, você começa a se agradar dele, como se Deus fosse burro, como se Deus fosse ingênuo. Então a gente está dizendo que está se agradando do Senhor, só que na verdade a gente quer que o nosso desejo seja satisfeito, que os nossos anseios sejam atendidos. Tem problema nenhum nisso, tá? Não é pecado. Você só não pode distorcer o versículo. Seja pelo menos honesto.
Seja honesto, diante de Deus e diante dos homens. Quer ver uma coisa? Quando eu era jovem, ali 18, 19 anos, nessa época, a pirataria de CD já estava estabelecida no Brasil. E eu, meio fariseu, certo? Eu, meio fariseu, para se sentir melhor do que os outros, eu não comprava CD pirata. Eu comprava original só para dizer que era melhor que os outros. E eu tinha alguns CDs que ninguém tinha, e eu não emprestava. Aí um dia, uma tarde, um amigo chegou lá em casa com a fita VHS, dizendo que gravou de um programa, grupo tal, grupo tal, grupo tal. Pô, meus olhos chegaram a brilhar. Eu falei, pô, valeu. Peguei. Quando eu entrei no meu quarto, ele não fez isso porque ele gosta de mim. Ele não fez isso para ser legal comigo. Em Cristo digo a verdade e não minto. 24 horas depois, ele chegou no dia seguinte, na mesma hora, na minha casa. Me chamou e pediu o CD emprestado. Com aquele sorriso de quem diz, eu trouxe o VHS para você. Aí eu, mais de um mês para pegar de volta, irmão. E muitas das vezes a gente se relaciona assim com Deus. E a gente acha que Deus é bobo. E, repetindo, é um ano de expansão, um tempo de avançar. Pergunto novamente, você crê que vai viver isso esse ano? Glória a Deus, sou mais fraco, por quê? O primeiro veio com mais intensidade. Agora eu te pergunto, vai expandir o quê? Vai avançar aonde? O que a gente vai expandir? Nossa preguiça? Nossas desculpas? Nossa falta de comprometimento? A gente vai avançar o quê? Em religiosidade? Contenda? Dissensão? O que a gente vai expandir? Resistência à liderança? Conflitos na família? Desentendimento entre cônjuges? É isso que a gente vai expandir? A bagunça que anda algumas áreas da nossa vida? Nossa falta de comprometimento? Porque é impressionante. Brasileiro não responde sim ou não. Brasileiro dá justificativa. Vamos imaginar, a gente vai fazer uma comunhão. O irmão é responsável por trazer o refrigerante. Todo mundo traz tudo. Irmão, trouxe o refrigerante? Então, deixa eu te explicar, irmão, responde minha pergunta. Trouxe o refrigerante? Não, deixa eu te falar. Eu não quero saber a tua justificativa, eu quero que tu me responde. Trouxe ou não trouxe? Que a gente não responde, a gente se justifica. A gente vai falar, não, o que acontece? Não sei se você viu, o Trump invadiu a Venezuela, prendeu o Maduro, tudo isso gerou um conflito danado na minha casa, de modo que eu não consegui comprar o refrigerante. As explicações assim, a gente não consegue falar, irmão, desculpa, eu não trouxe, entendeu? Porque eu fui desorganizado, eu não tive comprometimento, a comunhão não era uma prioridade para mim, é por isso que eu não trouxe. Não é assim que a gente age. E lembre-se, vai expandir e avançar aquilo que você investir. E quando eu digo investir, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. A área que vai expandir, a área que vai avançar, é aquilo que você vai investir tempo. Como voltando a falar do envelope amarelo, se não é uma prioridade para você, por que você quer que seja uma prioridade de Deus? Mas, em amor, responde para mim, você crê que realmente aquilo vai acontecer? Quantos creem que realmente 2026 vão avançar, vão expandir em intimidade com o Senhor, vai prosperar em nome de Jesus? Quantos querem viver do sobrenatural? Quantos querem viver o extraordinário da parte de Deus? Quantos querem viver milagres? Quem quer R$50? Continuando.
Como eu estava dizendo, 1 livro de Samuel 15, 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, sim ou não? Mas eu digo a você, sacrificar é mais fácil. Sacrificar é mais fácil que obedecer. É mais fácil você tomar um remédio para diabetes do que você parar de comer doce. É mais fácil você tomar um remédio para controlar a pressão do que cuidar da sua saúde. Então, assim, a gente quer que Deus faça as coisas pela gente. A gente fala, não, eu quero. Quem quer R$50? Eu. Amados, não é o que eu e você falamos, é o que nós fazemos. Deus não está olhando para aquilo que a gente fala, Deus está olhando para aquilo que a gente faz. E qual que é o teu posicionamento e qual que é o meu, diante de todas essas situações? A gente quer o novo, a gente quer viver o sobrenatural, mas o natural está sendo cuidado? Eu quero o extraordinário na minha vida, e o ordinário está sendo feito? O básico você está fazendo? Para que a gente possa viver verdadeiramente um ano de expansão, um tempo de avanço, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos verdadeiramente estar dispostos a renunciar àquilo que o Senhor tem nos pedido. Eu digo a você está disposto a dizer não para o teu cônjuge? Não para o teu pai? Não para a sua mãe? Você está disposto a dizer não para o teu filho? Você está disposto a dizer não para o teu pastor? Não para a tua pastora? Em nome do Santo de Israel, aguça bem o teu ouvido. Eu não estou falando de insubmissão. Eu não estou falando de desobediência. O que eu estou falando é o seguinte, é que muitas das vezes, nós sacrificamos coisas nossas para poder atender os outros. Às vezes a gente está insistindo em trazer do nosso lado gente que Deus já falou há muito tempo para a gente largar. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, não, tem que motivar esse pessoal. Eu falo, cara, levanta outra pessoa que eu não sou essa pessoa. Motivar não é meu forte. Porque, cara, se Jesus não é suficiente, eu vou conseguir fazer o quê? Se Jesus não consegue fazer a pessoa orar, não consegue fazer a pessoa ler a Bíblia, não consegue fazer a pessoa se santificar, eu vou fazer o quê? O máximo que eu posso fazer é corromper. Fala, se tu orar, eu te dou isso. Se o sacrifício de Jesus não é suficiente, eu não tenho o que fazer. Então a gente vai caminhando, falando assim, não, esse é meu ano, agora eu vou mudar, agora eu vou romper, eu vou viver o extraordinário, eu vou viver o sobrenatural, mas está fazendo tudo do mesmo jeito. Está fazendo tudo do mesmo jeito. Você está com toda a expectativa no ano de 2026. Se você comparar janeiro com dezembro, mudou o quê? Tirando o mês e o ano. Qual que é o posicionamento? Como que nós estamos caminhando? A gente tem que aprender que às vezes a gente tem um desejo, que a gente pensa assim, pô, caramba, isso aqui é uma bênção, eu vou compartilhar com o irmão. Mas é bênção para você. Para ele é só mais uma coisa. Eu aprendi isso da forma mais triste. Eu achava que todo mundo tinha o desejo de ler a Bíblia toda. Só que você não deseja o meu. Eu achava que todo crente tinha esse desejo no coração. Mas não tem. E está tudo bem, irmão. Glória a Deus por isso. Nem todo mundo vai ser especialista em matemática, vai. Mas o importante é você saber o básico para não ser enrolado na hora de fazer compra. E está tudo bem, vai todo mundo conseguir viver. Vai todo mundo chegar no céu, lendo só Mateus. E glória a Deus por isso. E vai ter um monte de gente que vai para o inferno lendo a Bíblia de capa a capa. Mas isso é outra pregação. Mas como eu estava te dizendo, amados, o que é desejo do seu coração, às vezes não é do outro. E você está há anos se posicionando dessa forma. Às vezes você acha que Deus não está fazendo, não está te prosperando, não está te levando para outro patamar, porque Deus tem filhos prediletos, porque Deus tem filhos preferidos. Não, é só você ir para a Bíblia. Deus disse assim, Abraão,
sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, certo? Abraão fez quase tudo, só esqueceu de abrir mão da parentela, que ele levou o sobrinho. Aí agora, Abraão está pisando no lugar que Deus queria levar ele. Abraão já está no destino que Deus queria levar ele. Só que Abraão não consegue ver, por quê? Está com o sobrinho. Há uma contenda entre os pastores de Abraão e de seu sobrinho Ló, e Abraão fala assim, ó, não precisa brigar, ó, olha tudo, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para frente eu vou para trás, se tu for para trás eu vou para frente, mas que não haja contenda entre a gente. Ló vê as campinas de Sodoma, muito gado, vou para lá. Ele vai, quando Ló sai de perto de Abraão, Deus se revela a ele e fala, ó, olha, tudo ao redor, tudo isso darei a ti e a tua descendência. E enquanto ele estava carregando o sobrinho dele, ele não estava conseguindo enxergar o lugar que Deus estava conduzindo ele. Então, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como é que está o seu coração, sua vida, seu ministério, suas finanças, seu trabalho, nada. O que eu sei é que a gente começa muito empolgado, e essa empolgação vai até o carnaval, entendeu? É igual o irmão que decide, que fala assim, né, não, esse ano, aquele desprovido de graça lá daquele diácono e daquela diaconisa lá da EBD, não vai falar mais que eu nunca li a Bíblia toda, esse ano eu vou ler. Aí ele começa, não, vou ler em ordem, para não ter problema, para não ter confusão. Aí ele começa lá em Gênesis, né, criação, queda, o anúncio do plano da salvação, Noé, Caim, Abel, chamado de Abraão, Enoque sendo arrebatado. Aí mais ou menos ali entre o dia 15 e o dia 20 de janeiro, ele terminou de ler Gênesis. Aí ele começa a ler Êxodo. Aí ele começa a ler lá, Deus tirando o povo do Egito e tudo mais, a caminhada no deserto. Aí chega em Levítico, o santo Levítico, o santo livro da lei. Aí ele começa a ler ali os sacrifícios e tal. Aí já não é uma leitura muito emocionante, já não é uma leitura que empolgue. Aí ele esquece de ler um dia. Irmão, plano de leitura bíblica é igual financiamento, é igual consórcio. Esqueceu de ler um dia, no dia seguinte tu lê dobrado e mais o juro. Juro no plano de leitura, Carlos, nunca ouvi falar, presta atenção. O ânimo para ler 3 é um, para ler 6 é outro. Entendeu? Você tem que ler 3 num dia, aí no dia seguinte você tem que ler 6, e ainda tem que romper com esse desânimo. Aí você, eu vou ler. Não, amanhã eu leio, mas amanhã eu leio 9. Amanhã eu leio 9. Quer saber? Sábado eu tiro o dia só para ler a Bíblia. Aí no sábado você faz tudo, menos ler a Bíblia. E aí, irmão, como é que está o plano? Ah, irmão, tem tanta necessidade assim de ler a Bíblia toda não, pô. Motivação da gente é igual banho, entendeu? Você sai do chuveiro limpinho, renovado, mas dura pouco tempo. No dia seguinte já tem que tomar outro, ou às vezes já tem menos tempo. Então, a gente vai caminhando desta forma. Irmão, por que tu não jogou isso fora? 10 anos já na casa dele. Eu vou consertar. Irmão, tu não vai consertar isso não, irmão. Joga isso fora, eu vou consertar. Já está lá 10 anos, já saiu de linha, já está difícil de encontrar peça para aquele aparelho. Mas ele crê, ele jura, ele tem convicção no espírito que ele vai consertar. Eu conheço um casal que eles já são avós, foram avós agora, certo?
e a mulher guarda um videocassete desde a época do namoro, entendeu? Ela tem um videocassete, tem adolescente aí que acha que eu estou falando em outra língua. Ela guarda um videocassete até hoje, e o marido fala assim: mulher, joga isso fora. Ela: eu vou consertar. Eu vou consertar. Irmão, já saiu o DVD já saiu de linha, aí veio o pendrive, agora é a nuvem, mas ela jura que vai consertar. Fala: o que você não joga fora? Não, eu vou consertar. Irmão, essa roupa aí, irmão, já está aí um tempão que tu não usa, por que tu não dá? Não, irmão, vou emagrecer, eu vou entrar aí. Irmão, dá para outro. Amado, esse vestido já não entra mais. Não, eu vou emagrecer. Quando? Quando? Você não estabeleceu a data. Você tem sempre o amanhã. Você tem sempre o amanhã. E essa é a nossa caminhada. Ano passado, ano de definições, tempo de livramentos e acolhimento. Você definiu o quê? O que você definiu no ano passado? Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, a gente vai continuar que nem os fariseus. Jesus está trazendo o novo, Jesus está trazendo algo fresco, o vinho novo, mas eles não querem abandonar a estrutura deles. A gente precisa verdadeiramente parar com essa fantasia de não, vai dar certo, e se posicionar. Ter verdadeiramente um posicionamento, construir uma base sólida, porque não adianta nada a gente expandir se a gente não tem uma base. Porque se a gente não construir uma base sólida, não tiver verdadeiramente alicerce, raiz, aquilo que a gente construir vai se perder. Aquilo que a gente expandir vai se perder. E a gente tem que tomar cuidado o quê? Em que eu estou expandindo? Em que eu estou avançando? Porque o que floresce, o que multiplica é a semente que você planta. Se eu planto a semente da preguiça, é isso aí que eu vou colher. Se eu fico toda hora se justificando, eu nunca vou ter um posicionamento correto, eu nunca vou ter uma responsabilidade com nada. Eu vou sempre estar terceirizando, eu vou sempre culpar o outro pela minha falta de crescimento, pela minha falta de prosperidade. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge. Eu nunca vou assumir a responsabilidade. Ou a gente verdadeiramente tem uma mudança de mentalidade, se posiciona verdadeiramente diante de Deus, ou a gente vai continuar ano após ano, sempre de empolgação em empolgação. Chega ali em março, tu já não lembra mais nada do que você colocou. Chega em março, você já não lembra de mais de nada do que você colocou diante do Senhor. E eu te pergunto, o que você quer diante dele? De verdade. Ou vai ser só uma declaração? O irmão veio correndo até aqui, aí veio assim, ó: posso pegar? O medo da vergonha é tão grande que fica: pois se ele tira, e se ele puxa, vai ficar todo mundo rindo. Talvez alguns de vocês queriam vir aqui, mas aí pensou: pô, e se ele pegar o dinheiro de volta? E se fosse uma brincadeira? E se ele estiver sacaneando? Então, amados, a gente tem que se encher do verdadeiro amor, que vem do alto, porque a Bíblia diz o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente tem que verdadeiramente buscar o Senhor, fazer como o salmista fez. Senhor, a gente falava isso hoje na EBD, Senhor, lança a luz nas minhas trevas. Clamar com sinceridade diante do Senhor, verdadeiramente se posicionar e criar um pouquinho de coragem. Não é uma questão de individualismo, não é uma questão de egoísmo, mas é a questão seguinte: você quer ser homem de Deus? Você quer ser mulher de Deus? Você tem que andar com quem quer. Você tem que ter intimidade com aqueles que querem, porque nem todos querem. E volto a dizer,
Tá tudo bem. Você quer ser santo, você quer ser santa, você quer ser separado, você quer mais de Deus na sua vida, mas você está continuando a se cercar de gente que não quer. E você acha que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O próximo nível precisa de novas atitudes. O novo nível que Deus quer te levar precisa de um outro posicionamento. O vinho novo que Deus quer trazer para a sua e para a minha vida precisa de vasilhas de couros novas. Mas a gente quer chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, acredita em mim, Pai, pode derramar o vinho, a vasilha não vai se romper. A gente quer saber mais do que o Senhor. A gente acha que sabe mais do que a própria palavra. A gente acha que sabe mais do que o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando reunião após reunião de coisas que eu e você precisamos fazer, coisas que eu e você precisamos abandonar, e a gente insiste em carregar. A gente insiste em entrar num novo ciclo com a mesma mentalidade. Lembra de Israel quando saiu do Egito? Cara, o que Deus fez lá, nunca mais fez. O que Deus fez no Egito, pode ler toda a Bíblia, pode estudar toda a história da igreja, Deus nunca mais fez. Eu não conheço nenhum povoado na história da igreja, eu não conheço nenhum povoado que testemunhou do maná. Cara, aqui cai pão do céu. Eu não conheço. Morte de primogênitos, pragas, o mar se abrindo. O que Deus fez ali, nunca mais fez. E a Bíblia diz que, dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Deus tirar o povo do Egito, Deus conseguiu. Mas tirar o Egito do coração do povo, Deus não conseguiu. E volto a citar 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas entra ano e sai ano, eu e você, a gente continua achando melhor sacrificar. A gente prefere sacrificar do que obedecer. Porque se você estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver Deus preocupado com o teu e com o meu sentimento. Deus não está preocupado com o teu e com o meu sentimento. Deus quer que eu obedeça a palavra dele. Me fugiu aqui agora a referência, mas você lembra quando Finéias atravessou o israelita com a moabita, se eu não me engano, na tenda? Que ele veio, atravessou os dois com a lança, Deus se agradou do que ele fez, retirou o mal de sobre Israel, retirou a praga de sobre Israel. Aí eu pergunto a você, será que aquele israelita não tinha mãe? Não tinha pai? Tio, primo, sobrinho? Será que ele não tinha família? Finéias zelou pelo zelo do Senhor. E eu pergunto para você, e essa pergunta também é para mim: você está preparado para atravessar teu irmão? Em nome do Senhor. Eu não estou falando de você matar o seu irmão. Eu estou falando de você deixar ele. O irmão em Cristo, que a gente só se vê nas reuniões aqui, você me deixar é fácil. Eu estou falando o teu fechamento. Se Deus falar para você se afastar dele, você está preparado para isso? Se você falar: Deus, eu quero avançar, eu quero expandir, e Deus falar assim: sabe aquela casa que tu vai toda semana? Quero você lá mais não. Sabe aquela roda que você está sentando constantemente? Quero você mais não. Sabe aquele lugar que tu adora ir? Quero você lá mais não. Você está preparado para obedecer? Ou você vai querer negociar com o Senhor?
Ou você vai continuar orando, Senhor, tem certeza, Pai? Só ele, só ela, deixa eu levar. Voltar a usar a analogia da roupa. Irmão, doa. Tu não vai emagrecer não, pô. E se emagrecer, creia em mim, se emagrecer, Deus vai te dar condições de comprar nova. O que está velho lá na tua casa, irmão? Descarta. Tu não vai consertar. Pô, esse ano eu vou reformar a casa. Está comprometido com isso mesmo? Quando alguém chegar e falar assim, irmão, irmã, vamos fazer um lanche? Lanche aonde, irmão? Vamos ali na pizzaria, tá assim, assim, assim. Ih, R$50 dá não, 2 sacos de cimento. Vai receber um WhatsApp. Amado, vou comemorar meu aniversário e tal, vai ser lá no restaurante tal, rodízio R$80. R$80? Não, 3 sacos de argamassa, não vai dar não. Irmão, Deus te abençoe, tá? Você comemora esse aniversário, essa data por muitos e muitos anos, mas no momento não vai. Eu estou comprometido com outra coisa. Você decidiu mesmo por aquilo? É isso mesmo que você quer? Isso queima mesmo no teu coração? É uma meta mesmo ou é só uma coisa vaga? Tipo, um dia eu vou viajar para Dubai. Um dia eu vou para Disney. Um dia quando, irmão? Um dia quando, irmão? Estabelece, se posiciona diante do Senhor. Para com a estrutura antiga. Se prepara para o novo. No nome de Jesus. Ministério de Música pode subir. Estou caminhando para o final. Que verdadeiramente, amados, a gente possa romper com isso, romper com esse padrão de mesmice, com esse padrão de religiosidade. Essa semana que passou, alguém se sentou à mesa comigo e abriu seu coração por 2 horas, contou seus sonhos, seus planos, seus projetos, suas lutas, suas adversidades. Tem alguém aqui que se sentou à mesa comigo por 2 horas essa semana? Então, amados, eu não sei nada da sua vida. Talvez você possa ter se sentido ofendido com o que eu falei aqui nessa noite. Creia, não foi eu, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Eu não sei nada da sua vida. Sei muito mal da minha. Eu não estou aqui para te acusar de nada. Muito menos para te exortar, que isso aqui, exortar é responsabilidade do pastor. Porque é ele que vai dar conta lá em Apocalipse, quando as cartas são enviadas, é para quem? Ao anjo da igreja. Mas o meu objetivo, o meu propósito nessa noite é te levar a refletir, a pensar, coisa que as pessoas hoje em dia não estão fazendo. A gente não está interpretando mais texto, a gente não está pensando naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve. Então, como eu falei, é ano de expansão, tempo de avançar. O que você vai expandir? Você vai expandir coisas boas ou coisas ruins? Você vai avançar em áreas que vão te melhorar, ou você vai continuar avançando em caminhos que te prejudiquem, que prejudiquem a sua família, que te trazem prejuízo, que te enfraquece espiritualmente, emocionalmente, fisicamente? Amém? Vamos ficar de pé?